Evangelho de Mateus, capítulo 16. Nessa noite eu quero pregar sobre morte. Diga para o seu irmão: meu irmão, morte. Glória a Deus. Mateus capítulo 16, versículo de número 13. Está um vento bom aqui, irmãos, glória a Deus, aleluia. Mateus 16, verso 13 diz: E chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que estás nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. E então advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. E então, a partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse, diga comigo, sofresse muitas coisas das mãos dos líderes religiosos, dos sacerdotes e dos mestres da lei. Diga: fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. E então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. E então Jesus disse a seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus santos anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. E garanto-lhes que alguns do que aqui se encontram não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. E então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e a outra para Elias. E enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem eu me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram atemorizados.
Mas Jesus aproximou-se, tocou neles e disse: levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais a ninguém, a não ser Jesus. E enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Senhor, nessa noite nós queremos ouvir a Tua voz, através da proclamação da Tua palavra. Nós suplicamos que por graça e misericórdia, o Teu Espírito nos dê a atenção necessária para ouvirmos a Tua voz. E também suplicamos que por misericórdia e graça o Senhor use o pregador dessa noite para o Teu louvor e para a Tua glória. Nós oramos agradecidos em o nome de Jesus, e quem crê diga amém. Irmãos, a vida cristã, a caminhada ao lado da pessoa do Senhor Jesus Cristo, traz para nós muitos benefícios, traz para mim e para você muitos privilégios. Andarmos ao lado de Cristo acrescenta graça e favor à nossa vida. É porque nós andamos na companhia do Senhor Jesus, é porque nós andamos com Ele, porque confiamos na Sua pessoa, que por intermédio dEle nós temos acesso ao Pai em um único Espírito. Por causa da nossa confiança na pessoa de Cristo, porque nós amamos o Senhor, confiamos nele, andamos com Ele, hoje por causa dEle, eu e você temos livre acesso à presença de Deus. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Nós podemos entrar, como o autor aos Hebreus diz em Hebreus 10, confiadamente junto ao trono da graça, sabendo que encontraremos ali bondade e misericórdia no tempo da necessidade. Nós temos confiança para entrarmos na presença de Deus por causa de Jesus, temos livre acesso. Por causa de Cristo nós não apenas temos livre acesso, nós também temos perdão para os nossos pecados. Quantos foram perdoados aqui? Eu e você estamos livres do peso da culpa, do peso da condenação. A Bíblia diz que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo o regimento da lei, mas agora andam na lei do Espírito e da vida, porque essa lei em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Nós somos perdoados, nós temos livre acesso à presença de Deus, nós experimentamos por causa da confiança em Cristo, da habitação do Espírito de Deus em nós. Hoje nós somos morada do Espírito Santo. Nós não precisamos buscar Deus em um outro lugar, senão em nós, porque Deus habita em nós. O Espírito Santo habita dentro de cada um de nós aqui presentes. E é esse Espírito que nos capacita a vivermos a vida que Jesus, Ele nos conquistou, Ele garantiu para cada um de nós. Nós temos misericórdia ao nosso favor. Eu poderia aqui ainda acrescentar muitos outros benefícios. Nós somos adotados como filhos. Você e eu, né? Você e eu, interessantes, né? Você e eu, né? Você e eu, né? A mão não ajudou aqui, né? Tá vida própria, né? Você e eu éramos escravos, mas agora nós somos filhos. Nós fomos adotados na família de Deus. O Filho de Deus se fez homem para que nós pudéssemos participar da sua divindade. Esses são alguns dos benefícios que nós recebemos porque caminhamos com Cristo e depositamos a nossa confiança nele. Só que o texto bíblico diz para mim e para você que essas dádivas que nos são concedidas à medida que nós andamos na companhia de Cristo, foram conquistadas por Cristo para cada um de nós por um caminho. E qual é o caminho que o Filho de Deus precisou de percorrer para que nós tivéssemos acesso à presença de Deus? Qual é o caminho que o Filho de Deus precisou de percorrer para que nós fôssemos perdoados? Qual o caminho que o Filho de Deus precisou de percorrer para que nós fôssemos adotados, para que o Espírito habitasse em nós? Qual o caminho, irmãos? O texto que nós lemos nessa noite descreve. Ele precisou ser rejeitado, sofrer e ser crucificado.
O caminho para que eu e você possamos experimentar dessas dádivas, para que o Filho de Deus pudesse nos conceder todos esses privilégios, foi o caminho da rejeição, o caminho do sofrimento e da morte. E Jesus destaca a importância da cruz nesse texto aqui, em dois momentos muito singulares. O primeiro momento que Jesus destaca para mim e para você a importância da cruz é mediante a confissão de Pedro. Quando Pedro, tomado pelo Espírito, diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus responde para ele: Você disse muito bem, Simão Pedro. E a intenção de ser quem sou é para que eu suba a Jerusalém, eu seja rejeitado pelos líderes, eu venha sofrer nas mãos deles, eu seja morto, eu seja crucificado, para que eu possa experimentar de ressurreição. Jesus vai dizer que a confissão de que Ele é o Cristo direciona a razão da sua vida. A confissão de que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, dá sentido e propósito à sua existência. E qual é o sentido, o propósito da existência do Filho de Deus? Simples: subir a Jerusalém, ser rejeitado pelos líderes religiosos, ser levado à cruz, ser crucificado, e então após a sua morte ser sepultado. Essa é a razão. O texto diz que Pedro se escandalizou, disse: Que é isso, Senhor? De maneira nenhuma, isso jamais vai acontecer com você. A resposta de Jesus foi simples: Arreda-te de mim, Satanás, porque tu és para mim uma pedra de tropeço. Ou seja, essa palavra me impede de cumprir o sentido da minha missão. Portanto, Pedro, se você está a impedir que eu vá à cruz, a sua obra se assemelha mais à obra do diabo do que à obra de Deus. Porque a obra de Deus na minha vida é que eu vá à cruz. Então tem gente que acha que Satanás queria levar Jesus para a cruz, mas pela confissão de Jesus fica muito claro que a intenção do diabo era que Jesus não fosse à cruz. Ele queria impedi-lo de ir à cruz e não levá-lo à cruz. Quem queria levar Jesus à cruz era quem? O seu pai. Satanás fez de tudo para impedi-lo de ir à cruz. Por quê? Porque Satanás sabia que a cruz significava a sua derrota e a nossa salvação. Jesus diz: essa confissão marca a realidade do propósito da minha vida. Tu és o Cristo, você é o ungido de Deus. Só que a expectativa dos discípulos era que ele fosse ungido para ser governador, mas ele foi ungido para ser o servo sofredor. Ele foi ungido para dar a sua vida. A capacidade de Deus veio sobre ele para que ele experimentasse agonia, para que ele experimentasse sofrimento, para que ele experimentasse abandono, para que ele experimentasse rejeição. Só que Jesus não apenas marca a importância do caminho que ele escolheu com a confissão de Pedro, ele também marca a importância desse momento através do Monte da Transfiguração. Porque ele diz aos discípulos dele: olha, alguns de vocês aqui vão ver o reino de Deus, alguns de vocês aqui não morrerão até que vejam o reino de Deus. E o texto diz que Jesus então escolhe a Pedro, Tiago e João e os leva para o alto de um monte. Irmãos, o reino de Deus é Jesus. Jesus é o reino de Deus. Por que ele disse que algumas pessoas não morreriam até que vissem o reino de Deus? Por quê? Porque os discípulos foram levados ao alto de uma montanha para ver o Cristo na sua glória. E o Cristo glorificado é a realidade do reino de Deus. O que Jesus está fazendo aqui é antecipar a aparição da sua glória para os discípulos. O que aconteceria na sua ressurreição, ou seja, os discípulos poderiam ver o Cristo glorificado, o Senhor de toda a glória, o dono de todas as coisas. Jesus antecipou, foi um pequeno vislumbre do que aconteceria ali no Monte da Transfiguração. E o texto bíblico diz que
ao aparecer diante deles, a palavra transfigurar significa tornar-se visível. Ao aparecer diante deles, glorificado em glória, o texto bíblico diz que à sua direita e à sua esquerda apareceram Moisés e Elias. E eles conversavam com quem, irmãos? Com Jesus. O texto não diz que Moisés e Elias conversavam com Pedro, com Tiago, com João. Eles conversaram com Jesus. A pergunta é: qual o conteúdo da conversa de Jesus, Moisés e Elias? E eu acredito, pelo contexto desse texto e pela afirmação de Jesus no final do capítulo, dessa perícope do capítulo 17, que a conversa entre Jesus, Moisés e Elias era a respeito da sua morte. Por quê, irmãos? Porque a intenção da lei e dos profetas era apenas uma: apontar para quem, irmãos? Para Jesus. E para apontar um Jesus que morreria para perdão dos nossos pecados. A transfiguração, aquele momento em que Cristo apareceu na sua glória, a conversa dele com Elias e Moisés tinha um significado. Eles estavam conversando sobre esse momento em que o Filho de Deus experimentaria do sofrimento, em que o Filho de Deus experimentaria da sua morte, em que o Filho de Deus entregaria a sua vida para perdão dos nossos pecados. E isso fica muito claro, porque ao final da conversa, do diálogo entre Moisés, Elias e Jesus, Jesus disse para os seus discípulos: não falem nada do que vocês viram até aqui, até que o Filho do Homem esteja ressuscitado dos mortos. Preste atenção, meu irmão. A importância do que Cristo fez é destacada por Ele, primeiro lugar, pela afirmação de quem Ele é. Segundo, pelo diálogo que Ele desfruta no momento da sua glória com Moisés e Elias. Jesus vai dizer para nós no Evangelho de Lucas, que os profetas, representados aqui por Elias, e a lei representada por Moisés, testificam apenas uma coisa a respeito de quem, irmãos? De Jesus Cristo, da sua morte, da sua glória. Para que nós experimentássemos de toda a graça que o Filho de Deus conquistou para mim e para você, o Filho de Deus precisou morrer. O caminho que Cristo trilhou para que nós experimentássemos de perdão, reconciliação, adoção, a habitação do Espírito, foi o caminho do sofrimento. A pergunta que fica é: como é que os discípulos de Jesus experimentam dos benefícios da cruz? Como é que os discípulos de Jesus experimentam daquilo que o Filho de Deus conquistou para eles na cruz? E Jesus responde como nós desfrutamos. Sabe o que ele diz? Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Qual é o caminho para experimentar do perdão? Qual é o caminho para experimentar da habitação do Espírito? Qual o caminho para experimentar da adoção? O caminho de Cristo. Jesus disse: vocês querem experimentar do que eu estou experimentando? Vocês querem provar da glória que eu vou provar? Vocês querem experimentar dos benefícios que eu tenho para dar para vocês? Pois eu vou dizer para vocês o caminho. O caminho é o meu caminho. A jornada é a minha jornada. As pegadas são as minhas pegadas. E você quer saber quais são as minhas pegadas? Vou dizer para você: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Irmão, é o mesmo passo de Jesus. Negar-se a si mesmo é abrir mão de si mesmo, rejeição a si mesmo.
Tomar a cruz é sofrimento. Jesus sofreu. E segui-lo. Jesus foi para onde, irmãos? Para onde que ele foi? Para a morte. Para onde você tem que ir? Para a morte. Os benefícios da cruz são experimentados pelos discípulos de Jesus quando eles decidem morrer. Os benefícios da vida cristã só são encarnados em nós, irmãos, quando nós decidimos pela nossa morte. O caminho para a experiência do verdadeiro cristianismo é negação, sofrimento e morte. Você quer ser um marido melhor? Vou dizer para você o caminho para você ser um marido semelhante a Jesus, amém? Negação, sofrimento e morte. Quer ser uma esposa melhor? Eu quero ser uma esposa melhor. Vou dizer para você o caminho da esposa melhor: negação, sofrimento e morte. Eu quero ser um filho melhor: negação, sofrimento e morte. Quero ser um pai melhor: negação, sofrimento e morte. Eu quero ser um cristão melhor: negação, sofrimento e morte. Quero ser um funcionário melhor: negação, sofrimento e morte. Pastor melhor: negação, sofrimento e morte. O caminho que Cristo preparou para os seus experimentarem do que Ele conquistou é o caminho da morte. Quem morre para si mesmo tem vida, e quem vive para si mesmo morre. O caminho da nova vida é o caminho da morte. É o caminho da morte. Presta atenção, meu irmão. O apóstolo Paulo, ele tenta fazer a gente entender isso na sua epístola aos Romanos da seguinte forma, presta atenção. Paulo vai dizer que a vida, presta atenção, a vida que eu e você desejamos viver, a vida que nós queremos experimentar, ela só pode ser vivida na presença de Deus, amém? Em comunhão com Deus, concorda comigo? Pelo menos eu espero que esse seja o tipo de vida que você anseia viver, amém? A gente quer viver uma vida mais profunda, sim ou não, irmãos? Tipo assim, eu pelo menos quero. Mais alguém quer aqui? Tipo assim, eu não quero, tipo, eu quero viver tanto, eu quero viver tanto, eu quero viver tanto. Meu anseio por vida é tão grande que sensações, uma vida baseada apenas no estímulo sensorial não é suficiente para mim. Mais alguém aqui? Mais alguém aqui? Talvez seja por isso que você está aqui hoje, amém? Porque você estava tão cansado daquela vida baseada no estímulo sensorial que você falou assim: cara, eu preciso de uma vida mais profunda do que isso. Eu preciso de uma vida mais relevante do que isso aqui. Preciso de uma vida que seja a vida de verdade, porque me falaram que isso aqui ia me dar vida, e esse negócio não está me dando vida. Eu não estou sentindo vida mais. Eu quero uma vida mais profunda. Mais alguém aqui? Então o Paulo vai dizer para mim e para você que essa vida mais profunda que nós queremos experimentar, ela só tem um lugar que é possível, só tem uma possibilidade para que ela se torne real em mim e em você: é na presença de Deus. Amém? A gente olha lá para o Gênesis e tipo assim, cara, a vida dos caras era top, irmão. A vida do Adão e Eva era top. Não tinha dor, não tinha problema, era comunhão com Deus, era um relacionamento bacana, tudo maravilha, aleluia. A gente quer essa vida, sim ou não? Mas essa vida só tem um lugar que ela pode funcionar. Aonde? Aonde? A presença de Deus. Amém? Como é que você pode ir para a presença de Deus? Como é que você pode? Não. Literalmente hoje, literalmente. Como é que literalmente eu mando você para a presença de Deus? Como? Vou dizer para você, te matando, meu irmão.
se eu te matar hoje à noite, presta atenção, escuta aqui, literalmente, estou falando literalmente, se eu matar você aqui hoje, escuta aqui, se eu matar você aqui agora, sabe para onde você vai? Porque você confia em Cristo, para junto da presença de Deus. E lá, essa vida que você anseia, ela será realidade. Só que eu tenho uma notícia para você: você já morreu. Vou repetir: você já morreu. Tipo assim, só tinha um lugar em que a fé cristã poderia ser real, é na presença de Deus, amém? Só na presença de Deus é que o cristianismo é uma realidade. Fora da presença de Deus não existe vida abundante, não existe perdão de pecados, não existe habitação do Espírito, não existe comunhão com Deus, não existe adoção. Esses negócios só podem ser reais porque Jesus Cristo nos reconciliou com Deus, amém? Na presença de Deus o cristianismo é uma realidade. Só que para me mandar você para a presença de Deus eu teria que te matar. E aí Jesus então fez um favor para mim e para você, porque Ele nos matou, meu irmão. Nós já morremos. Como assim, pastor? Vou dizer, no dia que você levantou a sua mãozinha aqui nesse culto dizendo: Jesus Cristo, eu te entrego a minha vida, você estava escolhendo pela sua morte, querido. Um dia na história, você, quando depositou a sua fé em Jesus Cristo, você escolheu morrer. Você disse: eu não quero viver mais, eu quero a vida de Deus. Eu me identifico com o Filho de Deus na sua morte, eu me identifico com aquilo que Ele fez na cruz. Quando Ele morreu, você morreu, meu irmão. Você morreu. Você está comigo aqui? Alguém pode dizer glória a Deus? Você morreu. O que o Paulo está dizendo é o seguinte: é que a realidade que você precisava para que a vida que você deseja seja possível. Estou gritando muito aí? Está doendo aí? É porque você agora está diante de Deus, amém? Você está diante de Deus, por quê? Porque você está morto. Você morreu, cara. O que o Paulo está dizendo é que pela fé, o que Cristo experimentou, nós experimentamos com Ele. Quando Cristo morreu, Ele morreu para voltar para junto do seu Pai, amém? Quando a gente morre com Cristo, é para quê, meu irmão? É para, morrendo e confiando em Cristo, voltar para a realidade da qual nós nunca deveríamos ter saído. Porque o cristianismo só funciona em um lugar, aonde? Na presença de Deus, com Deus. Com Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você tivesse morrido e tivesse sido ressuscitado, você encararia a vida da mesma forma? Se você tivesse hoje dentro de um corpo glorificado, nossa, tá vendo? Você está vendo? Tipo assim, olha isso, velho. Eu só falei, você já se imaginou no corpo de Jesus e você já falou assim: pô, a vida seria muito mais diferente. Posso dizer uma coisa para você? Você morreu com Cristo. Mas você não só morreu com Ele, você também ressuscitou com Ele. Pensa, preste atenção, gente, isso é fé. O que é fé? Fé, essa fé aqui, né? Fé é viver antecipado um fato que eu sei que vai acontecer. Olha só, Hebreus 11 diz que Moisés, pela fé, viu o invisível.
Abraão se apropriou de uma terra que ele não via. Nós vivemos a vida cristã, querido, confiando que quando Cristo morreu, você morreu. Quando Ele ressuscitou, você ressuscitou com Ele. Chegará aquele glorioso dia em que realmente o nosso corpo será glorificado. Mas o Paulo diz que é para você viver a vida como se você tivesse sido glorificado agora. Nossa, você não está comigo aqui. É para você viver a vida como se o seu corpo, como se a sua vida já estivesse imersa na glória. Romanos 8, Paulo não diz assim, glorificará, né? Ele escolheu, justificou e glorificará. Paulo não diz assim, diz justificou, escolheu e glorificou. O verbo é conjugado no passado, porque para Deus é uma ação que já aconteceu. Ela está simplesmente esperando a sua concretude histórica. Mas os que têm fé em Cristo vivem essa realidade hoje. O caminho para a experiência da fé cristã é o caminho da morte. O que te separa da nova vida, meu irmão, são os teus pecados. É você continuar insistindo em ser quem você já não é mais. Você morreu. Não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E a vida que eu estou vivendo agora nessa carne, eu estou vivendo ela como? Pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Meu irmão, se você afirmou para mim que você não viveria do mesmo jeito, caso você tivesse morrido e ressuscitado, por que você continua vivendo do mesmo jeito? Você já morreu e ressuscitou. Você já morreu, você já ressuscitou. Como? Como? Em Cristo. É o caminho da morte, querido. É o caminho da morte. Não tem outro caminho para experimentar da fé cristã. Não tem. É o caminho da morte. Sabe quem oferece uma alternativa para que você tenha o que a fé cristã pode dar, mas não necessariamente pelos caminhos de Cristo? Sabe quem faz isso? O diabo. O diabo que faz isso. O diabo que promete para você o que a fé cristã é capaz de dar, mas não pelo caminho de Jesus. Ele falou assim, você não quer os reinos do mundo? Eu posso dar para você, mas não necessariamente pelos caminhos do seu pai. Posso te dar de uma outra forma. Mas não tem outra forma, querido. Quem quer vir após mim, disse Jesus, negue a si mesmo. Morre, meu irmão. Morre, querido. Morre para você. Morre para a sua vontade. Morre para as suas paixões. Morre para o seu desejo. Morre para o seu egoísmo. Morre para a sua vaidade. Morre para a prostituição. Morre para a lascívia. Morre! Morre, querido. Morre para a ganância, morre para o seu egoísmo, morre para os seus sonhos, morre para os seus planos, morre para os seus projetos, morre para o seu individualismo, morre, porque se você morrer, a vida de Jesus vai nascer em você. Se você morrer, você vai ver a nova vida brotar dentro de você. Não é outro caminho, é o caminho da cruz. Os benefícios da vida cristã são abraçados por um cristão quando ele morre. Sabe por que a vida cristã não está funcionando na sua vida? Porque você se recusa a morrer. Sabe por que você não vê o evangelho funcionar na sua vida? Porque você não morre, meu irmão. Eu quero fazer o seu funeral hoje. Eu até convidei tinha uma morte aqui, ó. Eu até convidei a morte para vir no seu funeral. Todos nós queremos velar você.
Eu, seu pastor, quero te ver lá hoje. Quero ver lá você aqui. Porque, meu irmão, se eu te sepultar hoje, eu vou ter um discípulo muito melhor. Um discípulo de Jesus. O caminho para a fé cristã é o caminho da morte. É o caminho da renúncia. Quando você decidir morrer para o marido que você vai ser um novo marido. Quando você decidir morrer para a esposa que você vai ser uma nova esposa. Quando você decidir morrer para o filho que você vai ser um filho melhor. Quando você decidir morrer para o pai que você vai ser um pai melhor. Quando você decidir morrer para o funcionário que você vai ser um funcionário melhor. Quando você decidir morrer para o patrão que você vai ser um patrão melhor. Quando você decidir morrer para o membro de igreja que você vai ser um membro muito melhor. Mas enquanto você tentar insistir que Deus faça a manutenção da sua vida, você vai continuar sendo essa porcaria que ninguém aguenta, nem você mesmo. Quem quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Joga a cruz nas costas e me segue. Porque quem ama demais a sua vida, vai perder. Quem está tentando segurar a sua vida, manter a sua vida, né? Quem está tentando fazer com que a vida de Deus funcione na vida dele, do jeito dele. Cara, essa tentativa já era, irmão. Desiste, querido. Joga a toalha. Tipo assim, gente, Deus quer nos levar nesse ponto, assim, sabe qual é o ponto que Deus quer nos levar? O ponto do desespero, de falar assim, eu não aguento mais, não dá mais 1 milímetro e eu morro, e Deus fala assim, empurra ele, empurra mais alguém, só mais um, porque na hora que você, aí Deus fala assim, pronto, ele está pronto, agora pode nova vida na vida dele. Amém, meu irmão? Morre, querido. Diga para a pessoa do seu lado, faz um favor para nós. Fala para ele, morre, filho. Fica de pé no seu lugar. Segura na mão de quem está do seu lado aí. Você entendeu? Quem entendeu aqui? Então presta atenção, meu irmão. Se você entendeu, agora você é indesculpável. Agora não tem mais desculpa para você. Você já entendeu. Feche os seus olhos. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e me segue. Quem quer ter vida, que morra. Jesus falou assim, se o grão de trigo não cair na terra, ele fica só. Mas se ele cair na terra, ele dá muito fruto. Jesus já mostrou para a gente, irmãos, o caminho para a nova vida passa pela cruz. Só experimenta da glória quem atravessa a cruz. Coloca suas duas mãos sobre o seu coração. E eu quero fazer um convite muito tentador aqui.
Eu tenho um convite tentador aqui para você nessa noite. Quem quer morrer? Quem quer seguir Jesus? Quem quer ser discípulo mesmo? Presta atenção, meu irmão, se estão oferecendo para você um evangelho que funciona por um outro caminho, você está andando no caminho do diabo. Escuta o que eu estou te falando. Você acha que está caminhando no caminho de Deus, você está caminhando no caminho do diabo. Porque Jesus não chamou você para o conforto, Ele chamou você para morrer. Se existe alguém aqui nessa noite que fala assim, eu quero uma nova vida. Pô, presta atenção, camarada, você já tentou ter vida nova na prostituição, já tentou ter vida nova ganhando dinheiro, você já tentou ter vida nova na bebedice, já tentou ter vida nova nas drogas, no alcoolismo. Tudo que falaram para você que ia te dar uma nova vida, não resolveu. Então eu estou te fazendo um convite diferente. Você quer ter uma nova vida? Morre nessa noite. Acredita em Jesus, fala, eu confio em Jesus. Entrega a sua vida na mão dele e deixa ele fazer você experimentar da vida que você sempre sonhou e nunca conseguiu ter. Existe alguém que quer tomar essa decisão nessa noite de entregar a sua vida a Jesus Cristo? Ou você está aqui nessa noite e você sabe que você está vivendo um cristianismo seu. Você está vivendo o seu cristianismo, não o cristianismo de Cristo. Você inventou um cristianismo para você, mas confortável, né? Sem farpas, sem pregos, sem renúncia. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Esse cristianismo não é o cristianismo de Cristo. É só o seu cristianismo. Não vai te levar a lugar nenhum. Talvez essa noite você precisa largar o seu cristianismo e abraçar o cristianismo de Jesus. Decidir viver a verdadeira vida cristã. Voltar para os caminhos do Senhor, largar essa vida de pecado, esse um pé na igreja, um pé no mundo. Se você é essa pessoa que também precisa tomar essa decisão, de levar a sua fé a sério, eu quero orar com você, por você que diz assim, eu vou entregar minha vida a Jesus hoje, basta, eu quero uma nova vida. Ou para você que diz, eu estou voltando para os caminhos do Senhor. Levanta uma das suas mãos, eu quero orar com você. Tem uma mão levantada lá atrás, pode levantar. Tem mais uma lá em cima, tem mais uma aqui embaixo. Pode levantar bem alto, bem alto, bem alto. Estou convidando você para morrer. Tem mais uma aqui, tem outra levantada ali. Pode levantar bem alto. Você que levantou a sua mão, sai do seu lugar e vem aqui para frente. Eu quero orar com você. Pode vir, vem. Pode vir. Isso, vem, querido. É isso aí. Glória a Deus. Oh, maravilha. Deus te abençoe. Isso. Sem problema, irmão. Ih, você tá, é isso aí. O cara está tão feliz de morrer, irmão, que eu estou até constrangido. É uma alegria de morrer. Eu quero morrer. Quero a morte. Pode vir. Tipo assim, eu vou falar uma coisa. Isso aqui é tipo assim, é crer no verdadeiro evangelho. O cara vir para frente, fala assim, eu vou lá porque eu quero morrer por Jesus, eu quero dar minha vida mesmo, eu quero abrir mão de mim, da minha vontade. Aí sim, irmão, aí o cara, isso aqui é um negócio mais embaixo, amém? Vem, pode vir. Tem mais gente vindo, vem. Dá um passinho para frente, isso, tem mais gente vindo. Glória a Deus. Olha para o crente que está do seu lado, presta atenção. E se você sabe, presta atenção, se você sabe que esse crente do seu lado está vivendo uma vida sem vergonha, você sabe, olha para ele e fala assim, gente, presta atenção, escuta aqui, olha para mim, só um momentinho, não me tenha por mal educado, não é hora de você rir, meu irmão, isso aqui não é piada, eu não estou fazendo stand-up aqui não, querido, não é para rir não, meu irmão, a gente devia ter vergonha. Isso não é motivo de gracejo. Você acha que o Filho de Deus olha para a gente vivendo uma vida dupla com um olhar de gracejo?
Você acha que Jesus encara a nossa vida dupla com olhar de gracejo? A Bíblia diz que o Espírito de Deus se entristece com o nosso pecado. A Bíblia diz que é por causa do nosso pecado que Cristo morreu. Não dá para rir, isso aqui não é motivo para rir. Desculpa, não é razão para rir. A gente tinha que estar chorando num momento como esse, para que o Espírito Santo pegue esse pessoal que está escandalizando o nome de Cristo aí fora e quebre o coração deles, para eles tomarem um rumo na vida deles e começarem a glorificar o nome de Jesus. Porque eu vou dizer algo para você: esse país não conhece a Cristo, não é por causa dos espíritas. Esse país não avança no Evangelho, não é por causa dos católicos, não é por causa de outra religião, não. As pesquisas dizem que o maior empecilho para o crescimento do Evangelho no Brasil são os cristãos nominais. Gente que diz que é crente e não leva o seu Evangelho a sério. É o maior impedimento. Dentro de universidade, dentro de escola, dentro de trabalho, a gente vai dizer: eu sou crente, sou cristão, mas não dá uma vírgula de testemunho. Não dá para rir, irmão, desculpa. É para chorar, é momento de quebrantamento, é choro, lágrimas, converter o coração. É para isso que a gente está aqui. Evangelho é arrependimento, Evangelho é mudança de vida. Aí a mudança de vida produz o quê? Alegria. Essa é a verdadeira alegria que você precisa experimentar. A alegria de olhar para a sua vida e falar assim: eu não sou mais como eu era antes. Olha para mim, eu era um cara prostituta, agora eu sou santo. Eu era um cara depravado, agora eu estou liberto. Eu era preso pelo álcool e eu estou livre. Eu era uma menina viciada na sensualidade, agora eu me visto de maneira santa, honrosa. Eu glorifico a Deus com a minha forma de vestir. Essa é a alegria de verdade. Essa é a alegria que Cristo quer fazer a gente experimentar, meu irmão. Amém? Então olha para esse crente, se você sabe que ele está vivendo uma vida mequetrefe, e fala assim para ele: meu irmão, fala para ele, fala: eu se fosse você consertava com Deus hoje. Fala para ele: eu se fosse você ia lá na frente consertar sua vida com Jesus hoje. Existe mais alguém que quer sair do seu lugar e vir aqui tomar essa decisão: eu vou morrer, chega, eu quero morrer, eu quero consertar minha vida com Deus. Sai do seu lugar e vem, eu estou esperando você, pode vir. Glória a Deus. Vem, pode vir. Vem. 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 Eu sei que tem mais gente que precisa de vir. Vem. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu dizer algo para vocês. Pode parecer que eu estou assim, né, nervoso, mas não é, cara. O que está em jogo aqui é o seu destino eterno. Não dá para mim ficar falando mansinho se você está caminhando em direção ao inferno. Você consegue entender isso? Não dá para mim ficar assim: irmão querido, entrega a sua vida para Jesus. Não dá. É o seu destino eterno que está em jogo. Então eu tenho que gritar mesmo, para ver se traz impacto, sabe? Mas nessa noite, louvado seja Deus, que você está decidindo por uma nova vida. Há alguns anos atrás, eu estava aí onde você está. Eu fui tão impactado pelo Evangelho como você foi impactado. Eu estou morrendo todo dia, abrindo mão da minha vida todo dia. Mas pode dizer algo para você? Cara, a alegria que o Evangelho produz na nossa vida é diferente. É diferente. Às vezes não é de sensação, mas é a alegria de saber que a minha vida é uma nova vida. Amém. Amém. Estenda as suas mãos para cá, meu irmão. E ore comigo dizendo: Senhor Jesus, nessa noite, nós abençoamos cada uma dessas vidas. Diga obrigado, porque o teu Espírito tocou esses corações. Diga: Pai, nós oramos para que eles saiam daqui para viver uma nova vida. Diga: uma vida conforme o Senhor. Diga: Pai, nós te pedimos, envia o teu Espírito a esses corações, para a honra
e para a glória do teu nome, nós os abençoamos, em nome de Jesus, amém. Olha só, eu só preciso de 2 minutinhos da sua atenção, 2 minutos, por quê? Porque se você nos permitir, a gente quer anotar o seu nome, o seu telefone, para ajudar vocês na caminhada com Cristo. Sim, a gente precisa de gente para amparar, para ajudar a gente. Ninguém caminha sozinho com Jesus, a gente caminha junto, tá? E se você nos permitir, nós queremos fazer isso. Eu vou direcioná-las para uma sala, aqui à minha esquerda, à sua direita. Nós vamos anotar o nome de vocês lá, e assim que terminar lá, vocês podem voltar. Eu vou estar por aqui, nós vamos estar por aqui. Se você quiser uma oração, eu faço questão de orar com você, tá bom? Vamos aplaudir. Agora você tem que fazer festa. Agora você ri, sobe no banco, joga a purpurina para cima, né? Agora você dá gargalhada, você vai... Você dá glória a Deus, fala obrigado, Deus. Você corre, você dança. Vamos, igreja do Senhor, celebra por essas vidas aqui, querido. Elas estavam mortas e reviveram, estavam perdidas e foram achadas. Dá glória a Deus aí, crente. Aleluia. Diga glória a Deus. Aí a gente tem que celebrar, a gente é tímido. Agora que você tem que celebrar, meu filho. É agora que você tem que gritar. É agora que você tem que dar gargalhada, agora. Agora não é hora de ser tímido, agora é hora de extravasar. Porque tem gente aqui que decidiu assim, eu estou decidindo morrer a minha homossexualidade para viver diferente. Você consegue entender o que é isso? Estou decidindo morrer o pecado para viver para Deus. Meu irmão, isso aqui é motivo para a gente fazer até carnaval para Deus. Isso aqui é motivo de festa, amém? Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, a comunhão e o consolo do Espírito seja com o povo de Deus, aqui e espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Quem crê, diga. Vai na graça.